Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens cuja a série é Valores que aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho, aí você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças, nem culpas
mais uma vez isso. Oh, a Ele a glória, a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, a Ti toda a glória, Senhor. Olá, você que está me assistindo nessa série de mensagens, valores que podemos aprender na Batalha dos Três Reis. Hoje no segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, onde eu falei do valor do processo contínuo de santificação, por que a santificação deve continuar em nossa vida, convido você a procurar na nossa página o primeiro episódio, nos acompanhar desde o primeiro episódio, porque é muito importante, porque nós estamos desenrolando um raciocínio. Então, na conclusão desses episódios, nós vamos concluir também um raciocínio para a sua vida cristã. E aqui tem valores preciosos para a nossa vida cristã. E no episódio de hoje, o segundo episódio dessa série Valores da Batalha dos Três Reis, nós vamos tratar do valor de não lutar sozinho. Nós estamos falando do rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. E a única coisa positiva que eu vou poder tirar da vida desse texto, algo positivo em relação à vida dele, é o que eu vou narrar para vocês agora, é o que eu vou ler para vocês. Nós estamos aqui em 2 Reis, no capítulo 3, lembrando vocês que nós estamos lendo na versão King James atualizada, é a Bíblia que estamos usando para a nossa reflexão. Eu preciso sempre ler e sempre vou reler o mesmo capítulo, até chegarmos no último versículo, para fecharmos essa série. Eu quero ler com você novamente o texto que diz assim: no 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que o seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Mensa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e lã, e de 100.000 carneiros como tributos, vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois, preste atenção, mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus. Coisa interessante. Nós vemos nessa batalha dos três reis, percebemos uma coisa: a importância de não ir para uma batalha ou para uma guerra sozinho. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, precisamos aprender, é que em momentos de batalha espiritual, nós precisamos contar com pessoas. Ou já precisamos ter pessoas que podemos contar com elas na batalha espiritual. A pior coisa que tem é um ser humano orgulhoso, um ser humano soberbo, individualista, para se enfrentar uma batalha espiritual. A Bíblia é bem clara.
Jesus chega a dizer que nem Satanás ele se divide ou ele luta contra ele. Ele chega a dizer que um reino dividido não subsiste. Em Amós 3, no versículo 3, diz que é impossível andar dois juntos se não houver entre eles acordo. E a Bíblia também nos diz, em Lucas capítulo 11, que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele volta para a antiga casa, mas ele vai e chama mais 7 espíritos piores do que ele. Imagine você que o diabo, que foi derrotado e que saiu da vida de uma pessoa, agora ele convida mais 7 para vir com ele. Eu ouvi um judeu, ele está aqui no Brasil há 20 anos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, que o brasileiro, de forma individual, ele é muito gente fina. O brasileiro é uma pessoa especial como pessoa, como individual, mas nós somos muito ruins quando se fala de equipe, de coletivo ou de comunidade. E ele falou que os judeus são 2% da população mundial. E desses 2%, 11% são bilionários. E ele explicou que por Israel ter sido deportado por muitos países, os judeus terem passado por vários momentos de serem expulsos e trocarem de lugares, eles procuram ajudar uns aos outros. Eles criaram um senso de corpo, um senso de comunidade. Então, um judeu ele procura ajudar um outro judeu quando ele está com um problema. Mas no Brasil ele observou que no coletivo, quando se fala de coletivo, nós temos uma grande dificuldade, porque somos divididos em time de futebol, em torcida. Então temos várias coisas em nossa sociedade que nos dividem, e isso nos impede de termos esse senso coletivo. Porém, no reino de Deus, jamais podemos pensar dessa forma, porque não lutamos contra o inimigo. A Bíblia chega a dizer que um endemoniado tinha uma legião de demônios, que acredita ser mais de 2.000 em um só ser humano. Não lutamos contra um inimigo, lutamos contra principados e potestades. Então, a Bíblia vai dizer que Jorão, ao ir a essa batalha, ele não vai sozinho. Ele faz questão de chamar, e aqui é tão interessante, eu acho que é uma das vezes raras que nós vamos ver os dois reinos se unindo para uma guerra. Os dois reinos, né? Porque Israel está dividido em dois reinos, o reino de Samaria e o reino de Judá. E o rei de Samaria teve o cuidado de perguntar ao rei Josafá, e mais na frente, veja, eu quero continuar desafiando você para assistir essa série de mensagens que eu disse para você, que é um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento que vai acontecendo, isso vai se tornando tão interessante. Você vai ver a importância dele ter chamado Josafá para ir com ele. Mas é interessante que aqui Jorão a gente tem que tecer um elogio a ele, o único elogio do capítulo, dessa batalha dos 3 reis, relacionado a Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Ele não foi para a batalha sozinho. Ele fez questão de convidar o rei de Israel ou o rei de Judá para ir com ele. A Bíblia orienta o cristão, em Hebreus 10, 25, embora eu estou usando a King James atualizada, a situação que eu vou fazer agora é de um versículo que eu tenho de cabeça, de Hebreus 10, 25, não sei certa versão, diz, e não nos deixamos, ou não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, observe a palavra encorajar uns aos outros, ainda mais sabendo que aquele dia se aproxima. Por que nós precisamos ser encorajados? Por que precisamos nos reunir como igreja? Porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar a comunidade, essa vida em comunidade, deixar a vida de culto, de pregação, de relacionamento, de pequenos grupos, porque ela diz que eu e você precisamos ser encorajados e nós precisamos viver essa comunhão do dia a dia, e fala da importância disso. Eu quero ler uma coisa com você que está em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, e agora sim eu vou ler na King James, que é a atualizada que eu estou lendo para vocês, e a Bíblia vai nos contar que os apóstolos, eles fizeram a cura, no capítulo 3, de um paralítico, que já estava enfermo há 40 anos na porta
chamada Porta Formosa. Isso gerou um problema grave para os maiorais dos fariseus e dos sacerdotes, porque eles falaram, olha, a gente não pode negar o milagre é notório. Nós precisamos impedir que eles continuem pregando no nome de Jesus. Vamos ameaçar eles, vamos dizer que eles não devem mais pregar esse nome, vamos fazer duras ameaças, e foi isso que aconteceu. Quero chamar a tua atenção que em Atos 2 o Espírito Santo desceu sobre eles, houve um grande reboliço, houve pregações ousadas, houve grandes milagres, mas aqui no capítulo 3 os apóstolos estão passando por uma ameaça, a ameaça de não pregar mais no nome de Jesus, de não falar mais no nome de Jesus. E eles vão fazer uma declaração, porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 3 do capítulo 4, presta bem atenção, porque os apóstolos de Cristo, aqueles que andaram com Cristo 3 anos, e tiveram experiências sobrenaturais, viveram milagres, nós precisamos entender o quanto eles entendiam o valor da comunidade, o valor de não andar sozinho. Dá a impressão que eles andavam sozinhos. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era alguém que fazia questão de ter um companheiro. Para o apóstolo Paulo ficar sem alguém do seu lado, para ele isso era tido como algo terrível. Algumas vezes ele abriu mão de companhia, mas ele sempre requisitava que alguém estivesse com ele. E em certo momento, a Bíblia chega a dizer que ele chega a requisitar alguém leal, porque a Bíblia vai dizer que Marcos, em algum determinado momento, abandona eles, e Barnabé chama para acompanhar, e Paulo vai dizer, não, esse não. Esse deixou a gente no momento mais difícil, no momento mais terrível, não dá para contar com esse cara. O valor que Paulo entendia de se ter um companheiro do lado, um irmão do lado. Então nós estamos falando de pessoas consagradas, pessoas de oração. Nós vemos o próprio Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que ele está no pior momento da sua vida. É o momento em que ele vai ser levado preso, é o momento em que ele vai levar sobre si os nossos pecados, e ele convida os discípulos dizendo, orem comigo, vigiem comigo pelo menos 1 hora, ele está pedindo ajuda dos discípulos, e o discípulo está dormindo, ele está dizendo, olha, vocês não podem vigiar comigo ao menos 1 hora, está comigo neste momento. Então quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a gente vai ver um exemplo de homens que oravam, que tiveram visões, que tiveram revelações, e quando você olha para a vida do apóstolo Paulo também, ele carregava carta, ele levava consigo um documento, uma autorização dos apóstolos de Jerusalém, trazia consigo ali uma carta assinada por eles, que ele não estava andando sozinho, estava andando debaixo da bênção deles. Então, observa o texto, como nós não devemos nunca enfrentarmos batalhas sozinhos, mas precisamos ter. É importante termos a companhia de pessoas saudáveis, pessoas cristãos. Esses apóstolos, que já foram cheios pelo Espírito Santo, viveram milagres, fizeram grandes coisas, observe o que diz Atos capítulo 4, versículo 23. Assim que foram soltos, né? Porque fizeram a cura daquele paralítico, foram presos, ameaçados, sofreram ameaças. Quando você lê o capítulo 3, diz assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Que coisa linda! Que vida em comunidade! Observe você. É muito estranho quando alguém sai por aí, não tem uma comunidade, não tem uma igreja, se diz cristão, você pergunta a origem dele, você pergunta a que igreja ele pertence, a que povo ele pertence, e ele não faz parte de nada. Isso é muito estranho, porque até os apóstolos, que tinham tudo para ser individuais e sair por aí aventurando sozinho, a Bíblia diz que ele tinha os seus companheiros. King James atualizada vai nos dizer, eu vou ler de novo para você, assim que foram soltos Pedro e João, buscaram a companhia. Olha uma coisa muito importante. Preste atenção quando você estiver passando uma batalha espiritual. A Bíblia diz, Tiago vai escrever, se eu não me engano no capítulo 5, que quem está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Sabe qual é o erro de muitas pessoas quando estão em uma batalha espiritual?
ela querer que alguém adivinhe que ela está na batalha. Ela orar para que alguém adivinhe que ela está com um problema. Ela pedir que alguém apareça. Mas veja que quem busca é eles. Veja que a Bíblia orienta em Tiago capítulo 5, que se alguém está doente, essa pessoa deve ir até o presbítero. Então é muito importante você entender que quando você está diante de um problema, quem tem que buscar ajuda é você. Não ficar na sua casa ou ficar na melancolia, reclamando da vida, que ninguém apareceu ou que Deus não está te vendo, não. O texto vai dizer que esses apóstolos, eles buscaram a companhia. Olha o que diz o texto na King James. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes do sacerdote e os líderes religiosos lhe haviam dito. Contaram aquelas ameaças, da forma que eles foram ameaçados. E a Bíblia diz que eles começaram a orar naquele momento. E eles citam os Salmos de Davi. E o Salmo de Davi é dizendo que os reis da terra e os governantes se levantaram contra o seu ungido, mostrando o tamanho da oposição que a igreja teria, não só no mundo espiritual, mas na atuação de governos, ou através de governos. E eles relatam, e eles estão orando, e eles estão citando esse Salmo de Davi, dizendo que os reis da terra e os seus governantes se levantaram contra o seu ungido. E aí eles vão dizer, Senhor, considera a ameaça deles, considera a ameaça que eles fezem, olha, e conceda aos teus servos, conceda novamente ousadia, intrepidez, para pregarmos no seu nome. Olha a importância disso. E a Bíblia diz que o lugar tremeu e eles passaram a anunciar a palavra de Deus de forma ousada e corajosa. Então nós percebemos a importância de não lutar sozinho. Jorão, nós vamos ver que ele teve várias deficiências em sua vida espiritual, mas temos que elogiar essa parte na vida dele. Ele fala com Josafá, rei de Israel, você vai comigo na batalha? Você vai comigo nessa guerra? Ele não vai sozinho. Ele chama o rei de Israel e ele diz, vamos comigo, vamos na batalha. E aí o rei de Israel disse, olha, nós vamos ser um só nessa batalha. Nossos cavalos, nosso exército vai ser um só. Conta comigo. E aí a gente vai ver no desenrolar dessa mensagem, dos episódios que se seguem, como eu tenho falado desde o começo, que é importante você acompanhar a série, desde a primeira série, essa segunda série, para que no desenrolar, no final da conclusão dessas séries, você vai aprender muita coisa preciosa para a tua vida cristã, um manual para a tua vida cristã. Observe você que os apóstolos, eles tinham os seus companheiros, eles tinham os seus amigos. Aqui eu quero falar da importância do grupo pequeno. Nós trabalhamos com um grupo pequeno no modelo Gêmeos, grupo de evangelismo e maturidade espiritual. Muito importante você estar inserido num grupo pequeno. Muito importante você formar na igreja um vínculo com pessoas. A estatística que saiu, porque algumas pessoas elas não conseguem permanecer na igreja, é que durante 3 meses elas não se relacionam com ninguém da igreja, ou elas não conseguem se aproximar de alguém dali de dentro, fazer algum tipo de comunhão, criar algum tipo de intimidade com uma pessoa ali. Então nós precisamos valorizar vínculos, criar vínculos e viver em comunidade. E nunca, nunca deixe que o diabo ponha na sua cabeça que o que você está vivendo, você não tem que pedir ajuda de ninguém, em buscar o socorro de ninguém. Não deixe que o inimigo trabalhe isso na sua cabeça. Você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Você precisa congregar de forma ativa. E se você quiser ser um cristão saudável, você precisa estar cercado de pessoas, para que em momentos de batalha, você possa compartilhar essas batalhas, abrir o seu coração, chamar pessoas para a guerra, dizendo para elas, orem por mim, orem comigo, orem por essa situação. Eu necessito de oração. Pessoas que vão te ajudar a erguer suas mãos, segurar suas mãos, ajudar você. Jorão, com todos os defeitos que nós vamos aprender nessa série na vida desse rei, com todas as coisas que nós vamos observar na vida dele, o único elogio que nós podemos tecer à vida desse rei foi ele não ter ido para a batalha sozinho. E nós vamos perceber, ao desenrolar dessas mensagens,
que não só foi o fato dele chamar, mas os benefícios dele estar na companhia do rei de Judá, do rei de Israel, de Josafá. Os benefícios que ele teve quando ele levou esse rei com ele junto. Por que precisamos ser encorajados, como Hebreus 10, 25 diz? Porque os apóstolos, mesmo tendo toda a experiência que tinham, eles tinham um grupo onde eles compartilhavam, onde eles contavam as circunstâncias e contavam com essas pessoas para se reunir em oração. Você só vai ser bem-sucedido quando viver em comunidade. Você só vai ser bem-sucedido quando entender o valor de chegar para um grupo e dizer, olha, venha comigo nessa guerra, venha comigo nessa batalha. Estou atravessando uma situação e eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua intercessão. Então, nessa noite, ou neste momento, perdão, a gente é acostumado com culto e sempre usa a palavra noite, mas nesse momento eu quero orar com você por questão de que Deus prepare companhias para você, de que Deus coloque pessoas ao seu lado para somarem com você na batalha e que você consiga, a partir de hoje, vencer todas as batalhas da sua vida. E se você tem dificuldade de abrir o seu coração e pedir ajuda, que você consiga romper com isso também. Curve a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor, essa pessoa que está me assistindo, hoje aprendeu, neste segundo episódio da série Valores da Batalha de Três Reis, a importância de nunca ir por uma batalha sozinho. Na verdade, não devemos viver sozinhos, devemos viver em comunidade. A tua palavra nos encoraja a viver em comunidade. A tua palavra nos encoraja, e ela diz que aquele que se isola, ele vai contra a sabedoria. Então que o Senhor venha nesse momento ajudar esse meu irmão a encontrar um grupo do modelo Gêmeos, um grupo de evangelismo e maturidade espiritual, que ele venha ser assíduo, congregar de forma assídua na igreja e que ele venha viver em comunhão com os irmãos. Eu creio que a partir daqui aprendendo este valor de não andar sozinho, de não lutar sozinho, mas sempre chamar e contar com pessoas para a batalha, vai trazer uma grande transformação na vida dele. Vai trazer um grande impacto, Senhor. No nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço por isso. Para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe você, que você possa ficar comigo e me acompanhar nos próximos episódios.